Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de Sociologia de hoje, a primeira aula de Sociologia de vocês. E eu gostaria de convidar vocês para contemplar esta lâmina que eu estou apresentando. Observem que aqui nós temos ao centro a palavra Sociologia, nesta nuvem de palavras, né? E aí nós temos várias palavras ao seu redor. Todas essas palavras, de alguma forma, elas têm algo a ver com a sociologia, né? Socialização, comunicação, estrutura, cultura, política, enfim. Tudo isso tem a ver com a sociologia. Por essas questões, nós observamos o quão importante para nós é estudar essa disciplina, não é verdade? Por isso, a partir de agora, nós vamos tentar entender o que é a sociologia, qual o seu conceito e qual a sua importância para o nosso dia a dia. Vamos ver alguns conceitos de sociologia. Auguste Comte, um dos grandes pesquisadores da sociologia, vai dizer que sociologia é uma reflexão filosófica sobre a sociabilidade humana. É uma ciência universal da civilização. Ou seja, para Auguste Comte, a sociologia é um estudo, uma reflexão sobre como os seres humanos socializam, né? Interagem uns com os outros, né? É uma ciência que estuda a civilização como um todo, a forma como as pessoas interagem entre si para que elas possam conviver em uma sociedade, em uma civilização. Para Émile Durkheim, um dos grandes sociólogos também, né? Um sociólogo francês muito importante, ele vai dizer que sociologia busca um conhecimento objetivo para chegar a leis gerais sobre a realidade social. Para Durkheim, a sociologia ela busca um conhecimento concreto, né, para chegar a um determinante de como a sociedade funciona. Busca uma razão para as leis, né? Por exemplo, se na sociedade brasileira o homem usa, por exemplo, um determinado modelo de roupa. O que determina que os homens na sociedade brasileira usam esse tipo de roupa? Né? Quem determinou? Qual a lei? Qual a ordem que especifica isso? A sociologia ela vai buscar razões para que as pessoas se comportem desta forma, certo? Que ele vai chamar de leis gerais sobre a realidade social. Max Weber, um dos pais da sociologia moderna, vai dizer que a sociologia interpreta o sentido que orienta o sentido de toda ação social. A sociologia, para Weber, é uma interpretação de toda a ação social, de tudo que a sociedade realiza no contexto de grupo, no contexto da civilização, no contexto da sociedade, certo? As interações sociais vão ser interpretadas, estudadas e vão ser apresentadas em forma de estudo, disciplina, ciência, né, através da sociologia. Para Karl Marx, sociologia é a ciência social que realiza a praxis, ou seja, as ações concretas do ser humano, que o ser humano constrói a si e ao seu mundo, né? Para Karl Marx, a sociologia é a ciência social que coloca na prática, né, que ela traz de uma forma concreta a forma como o ser humano constrói a si mesmo e ao seu mundo, no que se refere à sociedade. Ela vai entender e transformar em ciência essa interpretação de como o ser humano
constrói as suas características, as suas posturas e o seu mundo no contato com o outro, na sociedade em que ele vive. Como é que eu, enquanto pertencente a uma determinada comunidade, eu contribuo para que esta comunidade seja quem ela é, certo? Algumas características do sociólogo. Primeiro ponto, o sociólogo não se contenta com a primeira impressão causada pelos fatos. O sociólogo é alguém que, por exemplo, vou dar aqui uma situação hipotética. Encontrou-se com uma pessoa e esta pessoa o tratou mal. O sociólogo, pelo olhar da sociologia, ele não vai automaticamente dizer que esta pessoa é mal educada, né? O sociólogo, buscando a interpretação dos fatos, ele vai entender ou tentar entender o porquê que esta pessoa se comportou desta forma naquele momento, né? Estaria esta pessoa com um problema? Estaria esta pessoa necessitando de alguma questão, né? O que leva esta pessoa a ter naquele momento um comportamento agressivo? O sociólogo ele vai buscar razões para as ações das pessoas, né? Ele não faz como no senso comum, que a gente encontra uma pessoa e a gente automaticamente, da forma como ela nos tratou, a gente vai dizer se essa pessoa vai ter uma impressão desta pessoa, né? O sociólogo busca uma razão. O sociólogo é, por definição, um sujeito curioso. É alguém que está sempre em busca de uma razão para tudo. É alguém que vai olhar pelo buraco da fechadura. Né? Alguém que, se existe uma razão para um acontecimento humano, ele vai buscar esta razão. Ele não se contenta com a primeira visão, com o que está ali à disposição do seu olhar. O sociólogo não é um cientista orientado pela verdade, porque o que acontece? Em se tratando de matemática, por exemplo, eu sei que 1 mais 1 é 2 e isso é uma verdade, né? O sociólogo ele não se pauta por isso. Tipo assim, o sociólogo vai chegar num determinado grupo social e essas pessoas vão ter algumas crenças enraizadas. Por exemplo, naquele grupo social ele encontrou pessoas que não comem manga verde com sal. Ele não vai se contentar, para aquela comunidade aquilo é uma verdade, manga verde com sal faz mal, então eles não comem. Né? Para eles é uma verdade, mas o sociólogo não vai aceitar esta verdade. Ele vai buscar uma razão pela qual as pessoas acham que manga verde com sal faz mal, certo? Ele vai questionar aquela verdade. Então ele não é um cientista orientado por aquilo que é considerado verdade nos grupos sociais, até porque não existe verdade absoluta. Todas as verdades humanas podem ser questionadas. O sociólogo é marcado pela insatisfação e vontade de melhorar. Por mais que um grupo tenha sido estudado, tenha sido definido as razões, sociologicamente falando, dos seus comportamentos, das suas atitudes, o sociólogo ainda não está satisfeito. Ele ainda vai buscar motivos para estudá-la ou razões para questionar, né, aquilo que ele também considera como um estudo definido. Porque para o sociólogo não existe verdade absoluta. O sociólogo observa a sociedade metodologicamente. O sociólogo, pelo olhar da sociologia, ele não olha uma sociedade com o olhar que nós olhamos, com as impressões, com os desejos e etc. O sociólogo, ele vai olhar uma sociedade metodologicamente, pensando com os olhos da ciência. O que levou esta comunidade a ser assim? Por que esta comunidade continua se comportando? Se houvesse inferências de outras realidades, a sociedade melhoraria? Ele vai estar sempre com estas perguntas em determinado grupo social. Não significa que o sociólogo, pessoa, seja alguém excepcional, diferente. Não, eu estou falando aqui do sociólogo profissional. A pessoa que
naquele momento, está exercendo o seu papel de sociólogo, certo? Vamos tentar visualizar como um sociólogo vê a realidade. Eu vou colocar para vocês duas imagens e vocês vão tentar observar o que vocês vão ver nessas imagens. Primeira imagem. Quando você olha esta imagem, o que você vê? Isto é para a nossa reflexão. Nós conseguimos ver uma jovem ou uma senhora? Vamos ver a outra imagem. Quando eu olho esta imagem, o que você vê? Você consegue ver uma árvore? Ou você consegue ver outra coisa? A ideia destas imagens é exatamente mostrar para vocês que o sociólogo, ele busca essa situação, a verdade por trás das questões, a verdade por trás daquilo que os olhos podem ver. Quais as razões que levam as pessoas a serem como são, se comportarem como tal, certo? Ele vê por trás da cortina, né? Pelo buraco da fechadura. A sociologia ela vai abrir esta visão do ser humano para que ele possa olhar além. Não com uma visão de raio-x, mas com uma visão crítica. A sociologia ela é uma das ciências, né, consideradas ciências sociais. Ciências sociais, na verdade, são disciplinas complementares que estudam o modo como nos organizamos socialmente. São aquelas ciências que vão estudar a forma como a gente se comporta em determinadas comunidades, em determinado grupo social, certo? Por que eu sou assim? Por que eu me visto assim? Por que eu tenho a religião tal? Né? Quais as razões que me levam a ser exatamente como eu sou em um determinado grupo social? Beleza? As ciências sociais são antropologia, ciência política e a sociologia que nós estamos estudando. Nós não teremos no ensino médio a oportunidade de estudar essas ciências separadas. Nós vamos estudar todas elas no contexto da sociologia, certo? Porque para o ensino médio não é interessante um aprofundamento maior dessas ciências. É importante que vocês tenham uma noção delas para que, futuramente, se vocês escolherem seguir carreira em alguma delas, vocês possam se aprofundar num curso superior. O que é a antropologia? A antropologia se dedica ao estudo das culturas e suas formas de expressão. É a antropologia que vai estudar, por exemplo, as pinturas rupestres que nós temos lá, que vão ajudar os seres humanos a montar a história das pessoas antes da escrita. Os comportamentos das pessoas, né, no que se refere à história propriamente dita, né? A antropologia vai estudar mais precisamente objetos, moedas, desenhos, pinturas, documentos. Ela vai se preocupar com o concreto da coisa, certo? Eu encontrei uma pintura rupestre, então é a antropologia que vai lá, vai descobrir esta pintura, vai datar esta pintura e a partir daquela pintura ela vai tentar determinar como era o comportamento da sociedade que a pintou. Os antropólogos são, por exemplo, as pessoas que vocês devem ver em filmes, pesquisando para museus, né, encontrando aquelas situações arqueológicas, né? Os arqueólogos descobrem, os antropólogos determinam que tipo de descoberta foi feita, certo? A ciência política, ao contrário da antropologia, ela estuda as organizações de poder, governo e Estado nas sociedades, né? A antropologia estuda uma coisa mais passada, mais da antiguidade, mais da história.
A ciência política, ela estuda mais as organizações políticas mesmo das sociedades, certo? Tanto as presentes quanto as atuais. Mas a ciência política, ela acontece mais depois da escrita, depois da história propriamente dita, né? Então, a ciência política vai investigar, por exemplo, como que se organiza estados como o Brasil, né, que é uma democracia, estados como a Inglaterra, que é uma monarquia, qual a diferença desses dois, né? Em se tratando de Brasil, qual a competência do Senado, qual a competência da Câmara de Deputados, a competência da Câmara de Vereadores, a competência do presidente, como esses presidentes se organizaram ao longo da história, como eles contribuíram para a sociedade de forma geral, enfim. Já a sociologia, ela estuda as maneiras de organização da sociedade, sua divisão em classes, os padrões de mobilidade em estrutura, dentre outros. A sociologia, pelas imagens vocês já podem ter uma noção, ela estuda as maneiras como a sociedade se organiza, principalmente focada nas divisões de classe, padrões de mobilidade e estrutura. A sociologia, por exemplo, que vai se preocupar em estudar por que algumas pessoas são ricas e outras pessoas são pobres. Por que rico e pobre não frequentam os mesmos lugares? Por que existem grupos sociais, como por exemplo os indianos, que têm problemas com alguns grupos sociais dentro do seu próprio grupo, como é o caso das castas em relação aos Dalits, que é os que não têm castas. Por que as castas não podem nem tocar a sombra dos Dalits, né? Por que isso acontece? Quais foram as razões? O quão esse comportamento interfere na vida das pessoas? É a sociologia que vai estudar, por exemplo, por que a sociedade brasileira privilegia as pessoas que são brancas e que moram no asfalto e em detrimento das pessoas que são negras e que moram na favela? Por que a sociedade brasileira tem um olhar de desconfiança para com as pessoas de cor, né? Qual é a história por trás disso? Quais as razões? E se existe alguma razão, essa razão ela é válida para a sociedade atual? A sociologia ela vai explicar essas questões, ok? Basicamente, isto é o que a sociologia, o que é a introdução da sociologia, certo? É um momento só para a gente conhecer os porquês, né? A intenção por trás dessa disciplina. Vocês que estão começando essa disciplina agora, é importante que vocês tenham esse olhar para que, quando a gente começar a estudar os assuntos da sociologia propriamente dita, vocês tenham em mente que, em se tratando desta disciplina, nós vamos tentar compreender os grupos sociais e como as sociedades se comportam. E os porquês que, dentro da minha própria comunidade, eu tenho pessoas que se comportam assim, pessoas que se comportam assado, preconceitos, discriminações, organizações dentro de uma grande organização, né? Todos esses pormenores que nos caracterizam, como seres sociáveis, pessoas pertencentes a uma comunidade. Ok? Vocês vão agora fazer a leitura de um texto e responder as atividades referentes a esse texto.